E aí, ô Gilvan, você falou lá de fora, investidores internacionais, tem notícia vindo lá de fora, rebaixamento dos Estados Unidos. Faz 100 anos que a Moody's não coloca os Estados Unidos num degrau abaixo daquele triplo A, daqueles 3As, que são o nível perfeito de crédito, é o sinal de alerta. A Moody's fala que não tem perspectiva de um novo rebaixamento, mas o risco fiscal dos Estados Unidos, americano, está evidente, para a gente descobrir que não é só o Brasil que vive um problema com as suas contas públicas, na verdade. Ótima lembrança. Logo assim que saiu a ideia das guerras tarifárias impostas pelo presidente Donald Trump, eu escrevi um artigo que está no CNN Money falando sobre que não era uma guerra sobre tarifas categoricamente, era uma guerra sobre endividamento. Nós precisamos lembrar que os Estados Unidos têm uma dívida de 35 trilhões de dólares e ele paga quase 1 bilhão em juros. Tanto que quando você cria o Doge, quando você viu o Scott Bessent falando, e o Scott Bessent fala muito sobre isso, o problema é o endividamento. E ele vinha há muitos anos. Governos anteriores não fizeram o que deveria ser feito, de cortar os gastos, de reorganizar, enxugar a máquina pública, de melhorar essa distribuição, olhar com atenção que governos anteriores precisaram olhar. Então, está pagando preço e uma hora a conta ia chegar. E ela chegou, infelizmente, que é esse rebaixamento da nota, mas que não é, assim, tem que ser um ponto importante. Isso não é um mecanismo por causa do Donald Trump, igual algumas pessoas querem dizer. Não é por causa disso, é porque já vinha uma dívida muito alta, tanto que o relatório do Senado dos Estados Unidos foi disponibilizado em outubro, já falava sobre o problema do endividamento. Então, você tem uma dívida de 35 trilhões de dólares, como é que você vai amenizar isso? Quais são os seus planos? Sempre você faz shutdown, né? Você chega a essa época de shutdown, então uma hora ia acontecer. Mas acredito que ia acontecer num momento muito bom, porque o Scott Bessent fala sobre isso, o Doge tem lá suas concepções, até o Warren Buffett falou sobre isso, mas é importante, o Warren Buffett comentou isso na reunião dele. Precisava alguém olhar. Chegou um governo que está olhando. Perfeito. E aí, por exemplo, é o problema. Os Estados Unidos pagavam 0,25%, 1% de juros de 35, 36 trilhões de dólares é uma coisa. Agora, pagar 4,5% de juros é uma coisa completamente diferente. Eu estava dando uma olhada nos treasuries agora há pouco. Treasury lá nos Estados Unidos, na casa dos 4,4, 4,5, mudou bastante e é isso que está causando os grandes problemas. Os Estados Unidos conseguiam empurrar para frente porque pagar 1% de juros, você queria pagar 1% de juros, ô Gilvan? Eu ficaria muito satisfeito de pagar 1% ao ano de juros com qualquer dívida. Eu ia me endividar para burro. A gente está acostumado com 14 aqui, eu ia me endividar para caramba. Agora, pagar 4,5% já é um pouquinho diferente. Cara, em 2019 eu estive em Genebra. E foi engraçado você falar isso, porque a dívida naquela época, lá, a taxa era 0,25 ao ano. E eu voltei e falei, cara, 0,25 ao ano. Coisa maluca, uma coisa maluca, né? Eu falei, cara, 0,25, cara, o que é isso, né? E aí, quando eu falava, eu conversei com um banqueiro lá, um banqueiro português, e ele falou, cara, isso aqui é muito baixo, né? Mas essa sua pergunta é muito boa, e eu acredito que esse foi o equívoco que o Jeremy Powell, ele cometeu, como assim equívoco, né? Porque ele demorou para subir a taxa de juros. Mas imagine que você é o presidente do Banco Central americano, você tem lá uma dívida de 30 trilhões e você sabe que se você tirar esses juros de 0,25 para 4, você vai aumentar muito o endividamento. E você fala assim, cara, mas eu não quero fazer isso agora, isso não é legal fazer isso agora, eu não posso fazer isso, porque você sabe o impacto que vai ter. E aí ele acabou retardando quando ele fez. A economia já foi muito penalizada, ele não conseguiu fazer esse soft land que ele imaginava. Então é duro ser um banqueiro sobre isso.